Capítulo 24 O Dom dos Magos. Por todo o mundo, pessoas doentes e fracas procuram por saúde e força. Por anos a fio, elas esperaram que alguém trouxesse em uma garrafa a solução para suas dores e disfunções. Mas a realidade é que a cura nunca foi encontrada em uma pílula ou frasco. Existe apenas um método através do qual podemos encontrar e manter a saúde. Esse método consiste em usar o poder da nossa mente subconsciente. Por um longo tempo, os médicos rejeitaram e zombaram dessa ideia. Mais tarde, diante das evidências que se acumulavam, acabaram admitindo a contragosto que problemas nervosos e até mesmo distúrbios funcionais poderiam ser curados pela mente. Mesmo nos dias de hoje, existem alguns médicos que preferem enterrar uma multidão inteira eticamente do que ver um único paciente curado de forma antiética. Estes nunca darão crédito a nenhum método de cura que esteja fora dos princípios de sua própria escola, não importa quão eficientes eles sejam. No entanto, como diz Warren Hilton em sua obra Psicologia Aplicada, toda a literatura da medicina, seja dos tempos antigos ou modernos, esbanja ilustrações do poder da mente sobre o corpo, e a ciência médica sempre baseou muito de sua prática nesse princípio. Nenhuma escola de medicina conceituada jamais falhou ao instruir seus alunos nas aplicações práticas do princípio da influência mental em suas visitas aos pacientes internados. Eles eram instruídos a tratar o paciente com alegria, com um semblante esperançoso e com um comportamento extremamente seguro e confiante, embora essas coisas sempre fossem consideradas de segunda importância para a maioria dos profissionais de medicina, que sempre viram como prioridade os remédios. Nas escolas, as enfermeiras também eram treinadas para complementar os esforços do médico em convocar as forças mentais do paciente. Elas eram instruídas para sempre confortar e animar os pacientes, comentando sobre o seu progresso satisfatório em direção a uma rápida recuperação. Segundo o Dr. Didama, o médico ideal irradia para a cama do doente a luz da sua presença alegre. Ele nunca é indiferente e tem boa vontade para elevar o astral do paciente para que a saúde se restabeleça. O Dr. Oliver Wendell Holmes disse: hoje em dia, a cura da doença através da influência mental é reconhecida pela Organização Americana de Terapia e tem o apoio entusiástico de homens reconhecidos internacionalmente na área médica e científica, como Freud, Jung, Bleuler, Breuer, Prince, Janet, Babinski e muitos outros. A atual atitude da ciência frente ao princípio de que a mente controla todas as funções do corpo reflete uma forte convicção. O meio científico começa a enxergar a mente como uma força poderosa curativa e regenerativa de recursos antes inimagináveis. Os médicos mais progressistas ao redor do mundo admitem que praticamente não há limite para o quão longe a mente pode ir na cura das doenças. O Dr. Walsh, da Universidade de Fordham, afirmou que a análise das estatísticas de doenças curadas pela influência mental mostra que seus resultados têm se manifestado melhor em doenças orgânicas do que nas causadas pelo sistema nervoso. Todos admitem que, de uma forma ou de outra, a mente influencia o corpo. Todos já viram alguém empalidecer de medo ou ficar vermelho de raiva. Todos já sentiram o coração parar diante de um susto ou acelerar com uma excitação. Essas e outras experiências
são comuns a todas as pessoas, mas nem todo mundo sabe que o nosso corpo nada mais é do que o reflexo exterior da nossa mente. Somos ensinados que se recebermos uma corrente de ar frio, ficaremos resfriados e com febre, que se comermos alguma coisa considerada indigesta, teremos dor de estômago. Quando vemos alguém bocejar, imediatamente sentimos vontade de fazer o mesmo. E quando ouvimos alguém falar de uma doença, sentimos medo, a visualizamos em nossa própria vida e acabamos contraindo tal doença. O medo dessas coisas acaba trazendo-as à nossa realidade através da sugestão enviada à nossa mente subconsciente. Nós fomos ensinados a pensar que todas as doenças são infecciosas e transmissíveis. Assim, o mero comentário sobre uma doença nos faz senti-la em nossos próprios corpos. Durante anos, foi aceito que se uma pessoa ficasse presa em uma mina de carvão ou qualquer outro compartimento hermético, morreria de envenenamento e falta de oxigênio. Mais tarde, Houdini provou que a morte por falta de oxigênio não é uma verdade absoluta. O que causa a morte de operários em minas de carvão, segundo Houdini, é o medo de estar preso em um lugar apertado e não o envenenamento por dióxido de carbono. Houdini se trancou em um compartimento selado e afundou em uma piscina, sem nenhum equipamento que fornecesse ar externo, e ficou lá por 1h30, a despeito da crença científica de que ele morreria em 5 minutos. O Dr. McConnell, do Departamento de Minas dos Estados Unidos, que examinou Houdini antes e depois do experimento, reportou que não havia nenhuma reação física ao teste, e Houdini disse que sentiu apenas um pouco de tontura ao sair do compartimento. Qualquer um pode fazer isso, disse Houdini. O mais importante é manter a calma e acreditar que você está seguro. Os chineses têm um ditado de que quando uma praga chega, 5.000 morrem pela praga e 50.000 morrem pelo medo dela. Por acaso, você já machucou um dedo e ele ficou tão dolorido que era impossível para você movê-lo? E então, de repente, sob alguma emoção forte, você se esqueceu do machucado e acabou mexendo o dedo como se não houvesse nada de errado com ele? Eu li um artigo do jornal New York Times de 29 de março de 1925, contando sobre um homem que estava paralisado há 6 anos, mas que, de repente, movido pelo medo, ele subiu uma escadaria inteira sem a ajuda de uma bengala ou muleta. Ele já havia se tratado em inúmeros hospitais, mas como o problema era um ferimento na coluna causado por um acidente automobilístico, os médicos diziam que não havia cura. Um dia, um paciente que estava na cama vizinha enlouqueceu e o atacou. Ele então entrou em pânico, pulou da cama e subiu pelas escadas para fugir. De acordo com o artigo, o medo súbito o curou. Veja os milagres de Lourdes, de Santana e outros milhares que aconteceram ao redor do mundo. O que realizou a cura? 2 coisas: desejo e fé. O que queres que faça por ti? Perguntou Jesus ao cego que lhe seguia. E ele respondeu: Senhor, eu quero que restaure a minha visão. E também ao aleijado no lago de Betsaida, Jesus perguntou: Queres ser curado? Parece uma pergunta tola, não é mesmo? Mas lembre-se da história do santo italiano que ia de cidade em cidade curando os enfermos. Um peregrino que ia para a cidade onde o santo era esperado encontrou 2 mendigos aleijados que estavam deixando a cidade. Quando perguntou-lhes o porquê, responderam: porque o santo estava vindo para a cidade, e se ele os curasse, perderiam o seu sustento. Eles haviam ficado tão dependentes da sua doença
que acabaram apegados à má saúde. Se alguém os curasse, ficariam perdidos. Para alcançar o milagre, você deve ter primeiro o desejo sincero. Saiba que o seu verdadeiro eu, a sua imagem na mente universal, é perfeita em cada célula e em cada órgão. Essa é a verdade. Acredite que você tem essa imagem perfeita. No dia em que você tiver essa imagem perfeita, no dia em que você tiver essa convicção em sua mente subconsciente, você será perfeito. Há um mês atrás, eu li sobre um fazendeiro que estava cego por 2 anos. Ele foi para o campo e orou para ter a sua visão de volta. Após 2 dias, a sua visão estava completamente recuperada. Ele era protestante. Li também sobre a história de um policial de Nova York que, no final de uma novena a Nossa Senhora Auxiliadora, recuperou o movimento das pernas que estavam paralisadas devido a um projétil que havia atingido a base da sua coluna vertebral. Todas as religiões estão recheadas de milagres como esses, e a razão para isso é sempre a mesma: oração e fé. Com isso, nenhuma cura é impossível. Voltemos por um momento para a pequena ameba. Eu não sei se você é fundamentalista ou evolucionista. Os fatos são mais difíceis de provar do lado da evolução. Então, vamos argumentar a partir de outro ângulo. A ameba, como vimos no capítulo 1, é a forma mais simples de vida animal conhecida pela ciência. Um organismo unicelular sem inteligência. Ninguém jamais afirmaria que a ameba pudesse evoluir a partir de sua própria mente. No entanto, de acordo com a ciência, as outras formas de vida se originaram da ameba, e a ameba certamente não foi a responsável por isso, o que nos leva a acreditar que alguma inteligência exterior foi a responsável. Mas nessa época, não havia outras criaturas. A ameba foi a primeira forma de vida animal no planeta. As condições da água e da atmosfera não permitiam que outras formas de vida pudessem se desenvolver. Sendo assim, a inteligência que provocou a evolução da ameba deve ser a mesma que a criou. Essa inteligência é chamada de Deus, natureza, princípio de vida, etc. Vamos chamá-la aqui de mente universal. Depois de ter criado a primeira forma de vida na Terra, a mente universal resolveu aprimorá-la. Começando com uma única célula, ela construiu célula sobre célula, mudando cada forma de vida para atender às diferentes condições de atmosfera e ambiente que o resfriamento da crosta terrestre provocou. Quando as estruturas multicelulares se tornaram complexas, foi dado a elas um cérebro para dirigir as diferentes funções e governar todo o organismo. Quando a água baixou e a terra apareceu, foram dados aos animais pulmões para que pudessem respirar na superfície. Quando as criaturas começaram a atacar umas às outras, a uma foi dada velocidade, a outra uma concha, a outra um fluido, para que à sua maneira cada uma pudesse escapar e sobreviver. Assim, todos progrediram. Cada nova etapa da vida foi melhorando em relação à etapa anterior, sempre mostrando capacidade de atender a qualquer necessidade. Finalmente, fez o homem, uma criatura dotada não apenas de cérebro como dos animais, mas com o poder da razão, feito à imagem e semelhança do Criador, dividindo com ele a inteligência infinita e fazendo dele também um Criador. Desde a criação da ameba até o surgimento do homem, os cientistas devem admitir a influência direta da mente universal em cada obra, a cada minuto, formando os modelos de cada animal, todos preparados para enfrentar as circunstâncias do ambiente. O homem, assim como os outros animais,
foi criado a partir de um modelo perfeito na mente universal. O próximo passo parece lógico. Se foi dado até mesmo para as formas mais simples de vida o poder de desenvolver qualquer meio necessário para atender qualquer emergência, seja com uma concha, um pulmão, pernas ou asas, como no caso dos parasitas de vegetais citados em um capítulo anterior, parece certo que temos o mesmo poder dentro de nós. A base de todos os milagres conhecidos é que não há nada de milagroso por trás da cura. A cura é uma coisa natural que requer apenas compreensão. A mente é o único criador que existe, e a única imagem que a mente universal tem do seu corpo é uma imagem perfeita, cheia de beleza, saúde, vigor e vitalidade. Por isso, tudo o que você tem a fazer quando é atacado por alguma doença é procurar na mente universal a sua imagem de perfeição. Da mesma maneira que você recorre aos conceitos matemáticos para resolver uma equação, você deve recorrer à mente universal para recuperar a sua imagem de perfeição e se livrar da imagem doente que está mantendo em sua mente. Assim, você recuperará a saúde. Isso soa muito profundo? Então veja dessa maneira. Quando você pensa que um órgão está doente, é a sua mente consciente que pensa isso. Inevitavelmente, ela envia esse pensamento para sua mente subconsciente, que dá àquele órgão um modelo imperfeito de doença. Mude o modelo. Em outras palavras, mude o pensamento. Mude a sua crença e sua mente subconsciente voltará para o modelo da perfeição e da saúde. O seu corpo é simplesmente um agregado de milhões e milhões de átomos, mantidos juntos pela mente. Eles são a substância universal ao nosso redor, a argila da qual a mente do escultor molda as formas de vida que você vê. Segundo o jornal New York Sun, o corpo humano é composto de trilhões de mini-sistemas solares, cada um com os seus planetas, rodeando um Sol centralizado. Esses pequenos sistemas solares são chamados de átomos. Os átomos de cada elemento são compostos de prótons e elétrons em quantidades e disposições variadas. Mas o que são esses prótons e elétrons? Os mestres da física os mediram e pesaram. Nós sabemos que eles carregam uma carga de eletricidade muito pequena e estamos aprendendo muito sobre o seu comportamento, mas estudiosos começam a duvidar que eles tenham uma substância real. O Dr. Gale, da Universidade de Chicago, disse na Academia de Ciência de Ohio que há uma boa razão para acreditar que os elétrons são inteiramente compostos de eletricidade e o seu peso e massa são apenas uma manifestação da sua energia elétrica. De acordo com essa visão, nada existe no universo além de eletricidade e éter. Sua mente subconsciente participa do poder criativo da mente universal e, por isso, está dia após dia, hora após hora, mudando as partículas energéticas do seu corpo, conforme a imagem que você entretém. A escultura não pode discordar do escultor, e essas partículas não podem discordar da sua mente. O seu corpo não pode decidir se ficará doente ou saudável. É a sua mente quem decide isso. Jesus compreendia esse mecanismo e, com base nesse entendimento, era capaz de curar qualquer doença. Ele não era um mágico ou ocultista trabalhando além das forças naturais. Ele era um professor demonstrando o funcionamento das leis da natureza. Ele não escolheu os escribas e eruditos para conhecer os seus segredos. Ao contrário, escolheu humildes pescadores e deu a eles o entendimento que lhes permitiu curar os doentes como ele mesmo fazia. O que é então a doença? A doença é uma ilusão.
um sonho mortal. Ela é a mera ausência de saúde. Traga de volta a imagem de saúde e a doença desaparecerá instantaneamente. A mente universal nunca criou doenças. A única imagem que ela conhece do homem é a verdade, a imagem perfeita. A única ideia que ela tem do seu corpo é de perfeição e saúde. Então, de onde vem a doença? Quem a criou? Ninguém. Ela é uma mera ilusão. Você pode se livrar de toda doença e dor se compreender que ela é uma mera sugestão trabalhando em sua mente subconsciente. E se você negar essa crença de dor e de doença, o seu corpo rapidamente retornará à saúde. Não deixe sua mente à mercê de pensamentos de medo, dúvida e ansiedade. Se você deixar, o seu organismo agirá como uma fábrica em greve, constantemente parando e interrompendo o funcionamento e a produção. Esses pensamentos estão constantemente te desencorajando para que pare de lutar. O Dr. George Pitzer disse: em condições de vida adequadas, saudáveis e normais, a mente objetiva e subjetiva trabalham em perfeita harmonia. Nessas condições, a saúde e a felicidade prevalecem. Mas se essas duas mentes forem impedidas de trabalhar em perfeita harmonia, isso trará distúrbios mentais e físicos, comprometendo o funcionamento do corpo. Nosso inconsciente é uma grande usina de energia, pronta para atender os nossos propósitos e necessidades. Como qualquer aparato de força, ele pode funcionar melhor se estivermos familiarizados com o seu funcionamento e não tivermos medo dele. O medo e a ignorância, no entanto, podem transformar esse grande poder elétrico em uma máquina de destruição e morte. Portanto, mantenha o pensamento de que a mente é a criadora de tudo. Não há outra causa. Quando você expulsar a crença na doença de sua mente subconsciente, expulsará também toda a dor e todo sintoma. Poucos doentes têm noção do quanto poderiam fazer por si mesmos. Existe um velho ditado que diz que um homem de 40 anos ou é tolo ou é o seu próprio médico. Quando a ciência da mente for melhor compreendida, esse ditado se tornará verdadeiro. Todo homem saberá que a doença e a saúde estão em sua mente, pois todas as funções do corpo são controladas pela mente. Quando a doença e a dor te assolarem, negue-as. Mantenha em sua mente a ideia de perfeição da mente universal. Todos nós somos escultores que, ao invés de argila, usamos a energia dos prótons e elétrons, da qual todas as coisas são feitas. O que você anda esculpindo com essa energia? Quais imagens você tem entretido em sua mente? Imagens de doença, de pobreza e limitação? Se assim for, estará certamente reproduzindo essas coisas em sua vida. Expulse essas imagens da sua mente. Esqueça-se delas. Não deixe mais que elas penetrem em seu pensamento, e assim elas nunca mais se manifestarão em sua vida. Você admite que a mente influencia o seu corpo de alguma forma, mas ainda acredita que são os órgãos que realmente comandam? Então, você está totalmente dependente deles e, dessa maneira, faz de si mesmo um escravo. Se você tem a crença de que o seu corpo e os seus órgãos são os mestres, você faz deles os mestres e se priva inteiramente da direção inteligente da sua mente subconsciente. Quando um órgão para de funcionar adequadamente, você recorre a um médico para curar o corpo, sendo que a parte que realmente precisa de ajuda é a mente. Quando você está usando uma ferramenta elétrica e ela para de funcionar, você não a abre para ver o que há de errado. Você primeiro checa a tomada para ver se está conectada e se há energia no recinto. Da mesma maneira, quando algo parece errado com o funcionamento do seu corpo,
o primeiro lugar para checar é a mente subconsciente. O seu estômago, o seu fígado, o seu coração e os demais órgãos não possuem inteligência. O seu fígado não sabe quanto açúcar deve ser adicionado ao sangue para manter a sua temperatura em 36 graus em um cômodo em que a temperatura é de 5 graus. Ele precisa liberar a quantia exata de açúcar para manter a temperatura, nem mais, nem menos, e faz isso automaticamente. Onde ele consegue essa informação? Nenhum ser humano poderia saber a quantia correta. Quem passa essa informação é a mente subconsciente. Todos os outros órgãos obtêm as informações de funcionamento dessa mesma fonte. Seus músculos funcionam da mesma maneira. Retire a mente e seus músculos não passarão de uma massa inerte. Eles não sabem como proceder. Eles apenas obedecem à mente. Você já viu algumas daquelas enormes prensas onde são impressos os jornais? Elas parecem ter inteligência própria. De um lado, rolos enormes de papel são colocados, e de outro, os jornais saem prontos para serem vendidos. Tudo isso ocorre de forma automática. A engrenagem que puxa o papel parece viva, mas desligue a energia elétrica e veja o que acontece. A máquina para. Tire a inteligência humana que programa e dirige a máquina e ela não passará de um monte de entulho. Assim é o seu corpo. Um maravilhoso mecanismo, o mais complicado e o mais perfeito do mundo. Mas desligue a corrente mental, tire a inteligência que dirige cada parte do corpo e o que acontece? O corpo se torna uma massa inerte de carne e osso. Para resumir, o seu corpo é apenas um mecanismo que depende inteiramente da mente. Ele não tem nenhum poder e nenhuma vontade. Ele faz o que a mente o manda fazer, enquanto essa mente acredita que ela é o mestre. Os seus olhos, por exemplo, são simplesmente lentes que transmitem a luz para o cérebro. Eles se contraem e se alongam. Eles abrem e fecham através da direção da mente que os mantém constantemente nutridos com sangue e tecido para que possam continuar a realizar as suas funções corretamente. O que acontece quando seus músculos param de funcionar adequadamente? Você é o responsável por isso. Você, de alguma maneira, desligou a corrente de uma parte específica, mantendo a crença negativa de que seus músculos são os mestres e o seu subconsciente passou a acreditar nisso também. Quando os músculos sofrem qualquer dano, a mente subconsciente, com a sugestão da mente consciente, perde o domínio sobre ele. Toda doença tem apenas uma causa: a crença de que o corpo, e não a mente, é o mestre. Se você negar o poder do seu corpo sobre a sua mente, destruirá o medo e, por consequência, a doença. O primeiro passo é se recusar a acreditar e atender qualquer reclamação do seu corpo. Não tenha medo das mudanças climáticas. Elas são nocivas apenas quando você acredita que elas são. Quando o seu estômago lhe enviar um relatório de angústia, quando ele te disser que você comeu algo que não te fez bem, trate-o como um funcionário indisciplinado. Lembre-o que é você quem manda e quem sabe o que é melhor. O seu estômago não possui inteligência. Ele é apenas um canal por onde a comida passa para receber tratamento e seleção. Portanto, se o alimento não for bom, cabe a ele apenas encaminhá-lo para os órgãos excretores tão rápido quanto puder. O seu estômago é perfeitamente capaz de fazer isso. Todos os seus órgãos são capazes de resolver qualquer situação se você der a eles o estado mental correto. A única razão pela qual eles sucumbem à doença é porque, de certa forma, você os leva a isso. Muitas pessoas já caíram de grandes alturas sem ferimentos. Muitas já ingeriram quantidades letais de veneno
e continuaram vivas, e muitas pessoas já enfrentaram incêndios, inundações e pandemias e saíram ilesas. Isso mostra que o seu corpo não precisa sofrer lesões frente a essas condições, e sendo assim, a única razão pela qual ele normalmente sofre é pelo seu medo de se machucar e adoecer. Segundo um despacho de Estocolmo para o New York Herald Tribune, o Dr. Henry Marcus foi capaz, através da hipnose, de neutralizar o efeito do veneno no corpo humano. Ele colocou os pacientes em um sono hipnótico e em seguida administrou drogas, registrando cuidadosamente os efeitos sobre a pressão arterial e a pulsação. Quando a droga para aumentar a pressão foi administrada sem sugestão hipnótica, a pressão subiu em média de 10/6 para 13/9. E quando foi administrada com a sugestão de que o medicamento era apenas água, se manteve entre 11/7 e 12/8. Daí, podemos concluir que a crença do paciente o afeta muito mais do que qualquer droga. Tenha isso em mente quando alguém lhe disser que certo alimento te fará mal. Você pode comer o que quiser, se o fizer com moderação. Não importa o que você coma. Se for algo que goste e acredite que é bom para você, será bom. No momento em que você sentir qualquer sintoma de doença, negue-o imediatamente. Diga a você mesmo: meu corpo não tem inteligência própria. Não há germes em meu corpo nem em minha mente, e, portanto, nem meu corpo nem a minha mente podem me dizer que eu estou doente. Sendo assim, esqueça toda e qualquer imagem de doença. A doença é apenas uma ilusão e pode ser dissolvida como qualquer ilusão. Mantenha na mente a imagem da perfeição. O seu corpo não pode lhe dizer que está doente. A crença da doença vem da sua mente consciente ou de fontes externas. De qualquer forma, sua tarefa é manter a imagem de perfeição em sua mente. Nenhuma imagem de doença vem do subconsciente. Para curar uma pessoa que sucumbiu à crença da doença, diga a ela que o corpo dela não tem poder sobre a doença ou sobre a saúde. Diga que o corpo é apenas um agregado de milhões de partículas de energia totalmente submissas ao controle da mente. Essas partículas de energia não têm nenhuma substância ou inteligência e mudam de forma conforme as imagens que ela mantém em seu pensamento. O corpo é um conceito mental, um reflexo exato da imagem que ela entretém na mente. Se ela está doente, é porque manteve pensamentos doentes, fracos e defeituosos em sua mente. Se deseja melhorar, é necessário que ela mude o seu pensamento. Nada é permanente na matéria. A única certeza que temos é a certeza da mudança. Toda célula e todo o tecido do corpo estão sendo constantemente renovados, e o modelo dessa reconstrução é a perfeição da mente universal. Mantenha em sua mente essa perfeição. Se você deixar que pensamentos ruins sejam transmitidos à sua mente subconsciente, ela os reproduzirá em seu corpo e em seu ambiente. Lembre-se, a mente subconsciente não julga o que é bom ou ruim, apenas executa a sugestão que recebe. Quando você sofre um acidente, não pense imediatamente que irá se ferir. Pelo contrário, negue que irá se machucar. A negação tirará o poder criativo do pensamento de ferimento e, mais que isso, você imediatamente trará para a sua mente a imagem de perfeição. E mesmo que haja qualquer dano, a mente subconsciente o reparará de acordo com essa imagem perfeita. Cada cura que você opera em seu corpo, através do pensamento correto, te torna mais forte para enfrentar qualquer situação de doença. O corpo
não pode se opor à mente. A doença não é necessária. Tudo o que você faz deve fazer sem medo. Não importa se isso implica em um trabalho prolongado, uma dificuldade ou perigo. Se mantiver a calma e a coragem, sua mente poderá invocar todas as forças da natureza para atender à sua necessidade. Dietas, exercícios e regras de saúde nunca mantiveram a saúde de ninguém. A dieta é boa na medida em que evita a gula. O equilíbrio é tão importante na alimentação quanto em qualquer outra área da vida, mas você pode comer o que quiser com moderação e com a crença de que fará bem para você. O exercício faz bem para a mente e para o corpo, mas não é o exercício que te mantém bem, e sim a imagem mental que você entretém enquanto o realiza. Quando você tiver um problema em qualquer parte do corpo, coloque a sua mão sobre a parte afetada e a visualize funcionando perfeitamente. Acredite firmemente que ela está bem. O seu pensamento aumentará a circulação do sangue na área afetada, desobstruindo e criando novas células, novos tecidos e restaurando tudo para a condição normal. Existe apenas uma regra para quem quer se manter saudável. A regra é: esqueça os seus nervos, jogue fora suas pílulas e frascos de vitaminas e suplementos e mantenha em sua mente a imagem de perfeição. Se você já está doente, compreenda que a mente universal nunca cria a doença. A doença é apenas uma ilusão da mente consciente. Você sabe quem mantém o funcionamento do coração, dos pulmões, do seu fígado e dos seus rins, mesmo quando você está dormindo? A sua mente subconsciente. Com a sua cooperação, a sua mente subconsciente pode manter cada órgão do seu corpo funcionando como um relógio. Porém, ela é extremamente sensível à sugestão. Se você se preocupar com doenças contagiosas, achar que está envelhecendo ou pensar que qualquer órgão do seu corpo está doente, ela responderá à sua sugestão. Mantenha o pensamento da saúde e da vitalidade, e nenhuma doença contagiosa o importunará. Você deve compreender que antes que qualquer coisa possa existir, um modelo deve ser criado na mente. A mente universal, antes de criá-lo, concebeu uma imagem perfeita de você. Esse modelo continua perfeito agora, porém, nós criamos com nossas mentes modelos imperfeitos que são a causa da dor e da doença. Podemos nos livrar deles a qualquer momento e retornar à saúde. O seu corpo muda a todo instante. Devemos nos livrar do modelo defeituoso e reconstruí-lo a partir do modelo perfeito da mente universal. Você pode fazer isso. Vamos supor que o seu estômago esteja sensível e que vários alimentos que você gosta te causem desconforto. Diga para você mesmo de manhã ao acordar e à noite antes de dormir: meu estômago não possui inteligência ou poder de decisão. Ele funciona de acordo com o que minha mente determina. Portanto, eu não devo temer a fraqueza ou a doença, porque a única imagem que a minha mente tem do meu estômago é uma imagem de saúde e perfeição. Repita essa fórmula com sentimento e fé, e você verá que o seu estômago voltará a funcionar normalmente. Muitos podem dizer: eu entendo quando você diz que meus medos e preocupações são a causa das minhas doenças. Mas e quanto aos bebês e crianças pequenas? Elas não têm medos e preocupações como nós. Por que elas adoecem e morrem? Isso acontece porque a mente subconsciente é extremamente sensível às sugestões e vibrações daqueles que nos rodeiam, e os bebês acabam captando essas vibrações de forma inconsciente e adoecem.
Acontece o mesmo com as doenças contagiosas. As pessoas contraem doenças de que nunca ouviram falar, por captar as vibrações de medo de outras pessoas. Os adultos podem combater essas vibrações negativas com sugestões contrárias, mas os pequenos não conseguem fazer isso. Eles aceitam as sugestões e as crenças das pessoas que os rodeiam. Por isso, as crianças são mais suscetíveis a doenças contagiosas. Mas o remédio para isso é muito simples. Entenda que seus filhos são também filhos de Deus, que a imagem que Deus tem deles é uma imagem de perfeição, que pode varrer qualquer doença. Peça a Deus que cuide deles e confie. Dessa maneira, nenhum mal poderá lhes acontecer. Se seus filhos já estiverem doentes, diga esses pensamentos em voz alta para eles. Diga que a imagem que Deus tem deles é uma imagem de perfeição, força e saúde. Envie essas vibrações positivas para o subconsciente da criança. Repita a fórmula, dizendo que o órgão afetado é perfeito na mente de Deus. Diga isso com fé e acredite. Não se preocupe. Tenha fé que o princípio divino cuidará de tudo. O mundo atual é muito mais maravilhoso do que foi em gerações passadas. A humanidade começou a vislumbrar os seus poderes ilimitados. A alma humana está se encontrando e aprendendo a se relacionar com o infinito. O véu entre o visível e o invisível está se desmanchando. Estamos compreendendo que o que Jesus fazia, nós também podemos fazer. Estamos compreendendo que os milagres são coisas naturais e fazem parte dos planos de Deus.